Olá, gente, hoje eu vou reagir a essa mansão aí, é uma mansão de 10.600.000 reais. E acredite ou não, não é a mais cara, está longe de ser a mais cara do portfólio desse corretor. Se você quer ver o vídeo completo dessa mansão ali apresentada pelo corretor, que chama Lucas Felt, vai lá no canal dele que vale muito a pena, ele apresenta muito bem os vídeos e as mansões, principalmente em Alphaville, em São Paulo. É o caso essa aqui, é uma mansão muito interessante, tem as coisas que eu gosto, tem as coisas que eu faria diferente, mas vale a pena dar uma olhada. Então vamos embora pro vídeo. Meu nome é Marco Aurélio, eu sou arquiteto, este aqui é o canal Arq. Nesse canal eu falo de arquitetura no geral, eu falo de interiores, eu falo de design, eu falo de detalhes e também técnicas construtivas. Eu falo de muitas coisas aqui, inclusive aqueles projetos do tipo faça você mesmo, os DIY. Então vale muito a pena seguir aqui o canal. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, isso me ajuda demais. Dê o like ao final do vídeo se você gostar do conteúdo e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que podem se interessar pelo assunto. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Você vai perceber que logo na fachada a gente tem muito destaque de ripado aqui na frente, mesclado com alguns tons mais escuros, além de iluminação em LED em toda a parte arquitetônica. Que a gente veio gravar à tarde, hoje está um dia maravilhoso, provavelmente você não vai conseguir ver a parte de iluminação que a gente tem aqui, que segue toda a parte arquitetônica da casa. Mas é uma casa que, assim que você chega, ela tem uma arquitetura contemporânea um pouco mais minimalista, mas é uma fachada incrível. E obviamente eu vou mostrar agora para vocês o tour completo que a gente vai fazer por essa casa, que vai chamar bastante a atenção de vocês, questão de decoração, disposição da planta. A gente tem uma planta com conceito aberto. Bom, falando da fachada, é uma fachada bem contemporânea mesmo, como ele falou no vídeo, uma fachada moderna, que você tem elementos que são muito utilizados hoje em dia. Por exemplo, no caso dessa casa tem uma porta ali que ela é meio que mesclada com o fundo, com a parede de fundos. Então você tem o mesmo acabamento na porta e acima dela. Isso dá uma sensação de que é uma porta muito grande, uma entrada muito bem marcada. Isso eu acho uma coisa positiva, não é em qualquer projeto que isso fica bom na minha opinião, mas isso é uma coisa legal. Tem uma tendência muito forte também em casas até mais caras que essa aí, de ter uma porta gigantesca, até de 6 metros de altura. Então isso é uma tendência muito forte hoje em dia. Nesse caso aí é uma porta menor, porém eles fizeram um fundo com o mesmo tipo de acabamento que dá esse realce mesmo para a entrada da casa. Você tem também os ripados, né? Você tem ripados ali na frente da casa. São coisas que estão sendo usadas muito. Ripado hoje em dia está sendo menos usado um pouquinho, está caindo um pouquinho em desuso. Então tenha cuidado, se você vai colocar um ripado na sua casa, não coloque demais. Se você colocar um pouco de ripado, isso vai ficar legal sempre, mas ripado demais cansa também. Qualquer detalhe que é muito marcante pode cansar. Então o cuidado que você tem que ter, né, no projeto da sua casa aí, para poder ficar legal. E como é um condomínio fechado aqui no caso, né, Alphaville de São Paulo, então você tem ali vidro, muito vidro ali na fachada, né, janelas grandes, grandes aberturas mesmo. Uma questão de segurança nos bairros, a gente normalmente não pode fazer isso muito, né? A não ser que a casa tenha um muro, uma segurança muito forte externa ali, você não pode fazer uma casa assim como essa, que não tem muros, com grandes vidros, por uma questão ali de segurança mesmo. Então assim, eu acho muito legal, eu acho que valoriza demais. Eu acho que as aberturas, né, tanto portas quanto janelas, quanto maiores, mais legais. Claro que você tem que casar isso com um projeto bem feito, mas eu acho positivo isso aí. Ele falou aí também do detalhe da fachada ter muito LED, né? Essa fachada pode ficar interessante à noite, a gente não vai ver nesse vídeo, infelizmente, nessa parte da fachada à noite, com as luzes acesas, mas é uma coisa legal. LED veio para ficar, como eu já falei em outros vídeos aqui. Só que o exagero é que não é legal. As pessoas, pela facilidade, pelo aspecto tecnológico, né, que é muito legal ter LED e tal, tendem a exagerar um pouco, tanto interna quanto externamente. Então há fachadas que o desenho do LED, ele tira um pouquinho a forma da fachada. Você pode ter certeza que essa casa de dia tem um aspecto, de noite tem um aspecto completamente diferente, formal, porque a luz faz muita diferença. Então, se os LEDs são muito trabalhados, eles podem mudar muito a sua fachada. Não tenha cuidado, nada em exagero fica muito legal. Mas é positivo ter. LED veio para ficar, como falei antes. Então, você entra, você tem uma integração super bacana na casa. Entra aí, Diego. Vou só fechar aqui por conta de fechar e não bater a porta.
E vamos lá, pessoal. Diegão, mostra aqui pra galera, até tirar o óculos. Quero frisar bem a parte mobiliária e a parte que a gente tem de marcenaria desse imóvel. Aqui, por exemplo, ó, logo de cara quando a gente entra, a gente tem esse hall principal aqui da casa. E o mais bacana, eles fizeram toda uma parte de marcenaria com ripado. Aqui você tem o escritório, mas quem chega na casa nem percebe que tem o escritório, porque é uma moldura que eles fizeram aqui, um painel ripado, que tem a porta não aparente, então ficou super bacana, super minimalista. E eu já mostro para vocês, porque antes eu quero mostrar o lavabo da casa. Aqui, ó, a gente tem um lavabo, onde eles também colocaram um painel ripado, que chama bastante atenção. Uma coisa que ficou super bacana é esse espelho, ó, que ele se sobrepõe em relação ao ripado, dá um destaque maior aqui na casa. Eles optaram também por colocar papéis de parede, então você vai perceber que em alguns ambientes da casa você tem um papel de parede que também dá um tom super bacana na decoração, além da iluminação direcionada que você tem aqui no imóvel. Aqui, ó. Bom, falando desse hallzinho de entrada aí, de cara me chama muita atenção essa escada. Eu acho muito legal, já falei mais de uma vez aqui no canal, quando você valoriza uma escada na sua casa. Se você tem uma casa que é um sobrado, que tem 2 andares, ou mesmo um apartamento que seja de cobertura, que você tem uma escada interna, é legal que a escada tenha um destaque, porque é um elemento interessante, né? Então é bom você fazer assim, um projeto bem feito, porque ela se vai se destacar, é melhor que você destaque por ser bonita, é claro, né? Então assim, é muito interessante você valorizar isso, e quando você entra nessa casa, de cara você tem essa escada. Também chama atenção o detalhe da porta, é uma porta pivotante, né? Ela não tem exatamente o eixo na extremidade, ela tem o eixo um pouco deslocado. Isso é legal também, você tem uma abertura dessa porta aí que não é exatamente no cantinho, isso faz com que a porta ocupe menos espaço. Não que seja um problema aqui nessa casa, que é uma casa grande, mas é uma coisa interessante também. A porta pivotante é bastante legal, dobradiça não é uma coisa bonita, a porta pivotante não tem isso, ela tem pinos embaixo e em cima que fazem o giro, então eu acho isso bacana. A questão do escritório que ele mostrou ali, eu acho legal, hoje em dia tem uma tendência muito forte, especialmente com a questão do home office, né, com o trabalho remoto, as pessoas têm escritórios em casa. É uma tendência forte e é legal porque é um cômodo ali coringa. Se você transformá-lo, de repente você não precisa mais de escritório, você pode transformá-lo em uma outra coisa, um quarto de hóspede, uma sala de TV, enfim, há muitas possibilidades. Então é legal ter esse espaço ali e é bom que ele seja próximo à porta da casa. De repente, se você tem um trabalho, você recebe pessoas ali na sua casa. Você pode fazer, inclusive, uma entrada independente para esse escritório. É legal que fique ali porque a pessoa não precisa entrar tanto assim na sua intimidade, na intimidade da sua casa. Então é muito positivo. Uma outra coisa que eu vou falar aqui, a última coisa desse ambiente aqui, é a questão do ripado. O ripado é uma coisa que, como eu falei no início, ele está um pouco mais em desuso. Mas não é que seja ruim. Eu tenho ripado na minha casa, inclusive, eu acho que é até bonito. Mas você tem que pensar sempre na questão do exagero e na questão do tempo. Com o tempo pode te cansar sim ter um ripado. E também ficou legal aqui, quando ele entra no lavabo, você tem ali, atrás do espelho também tem um ripado, que se comunica ali, né, que tem uma conversa ali com o ripado do escritório. Isso é legal, você tem no cômodo da casa essa relação de revestimentos mesmo, porque você tem ali uma integração do espaço. Nesse lavabo eles fizeram até a opção de um acabamento mais simples, é um lavabo que não chama tanta atenção. O normal, né, nessas casas, apartamentos que tem um lavabo, é geralmente você ousar um pouquinho mais, colocar cores e formas diferentes. Aqui eles não fizeram essa opção. Eu acho que poderiam ter feito um pouquinho mais, eu também não gosto de exagero, como eu já falo sempre, mas poderiam ter usado um pouquinho mais em cores, talvez, né? Fazer, por exemplo, esse papel de parede de fundo ter alguma cor. Então seria legal fazer uma coisa mais destacada ali, mas é uma opção deles, eu achei que ficou bem sofisticado, bem sutil e eu gosto. Conforme eu já falei para vocês, nós temos um escritório, ó. Essa casa é recém-construída, tá, pessoal? Inclusive tem até algumas coisas que eles estão finalizando, mas como já estava apta para gravação, eu ter por vir gravar já. Então vocês vão ver que tem bastante quadro de decoração que ainda não está exposto. Aqui, ó, a gente tem papel de parede, que ficou super bacana. A casa inteira é climatizada, então você tem ar-condicionado aqui no escritório, ar-condicionado aqui no living principal. Eu gostei do escritório, não é um escritório muito grande, é um escritório ali que seria para 1 ou 2 pessoas no máximo, mas ele tem uma coisa muito positiva, que são aqueles vidros, né? São janelas muito grandes, elas têm um peitoril bem baixo, então são panos de vidro ali que eu acho muito legal. Eu acho legal ter essa integração do interior com o exterior.
Você tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, com a questão da privacidade. Se você tem essa integração, as pessoas de repente podem, se você quiser ficar olhando para o exterior, as pessoas podem também ver dentro do escritório, pode não ser legal. Você pode pôr uma película protetora, né, que impede que as pessoas vejam de fora para dentro. Você pode ter as cortinas, que eventualmente você pode deixá-las fechadas. Há possibilidades, mas eu acho que a vista é uma coisa que você tem que priorizar quando você tem um espaço. Que, na minha opinião, é a cereja do bolo dessa casa. Galera, dá uma olhada, Diego, esquece eu aqui no vídeo agora. Mostra o detalhe de toda a decoração que foi feita nesse móvel. Detalhe, aqui nós temos pé direito duplo, também tem uma iluminação super bacana. É que hoje o dia tá maravilhoso, provavelmente vocês não vão conseguir perceber os detalhes da iluminação. Aqui a gente tem mais ripado, que também dá um tom de mais luxo e também um tom mais aconchegante para a sala. Super bacana que você vai perceber que eles fizeram aqui essa parte da lareira. Você tem a lareira a gás com mármore branco. E em cima eles optaram por colocar uma pedra mais escura. Então, além de você ter o contraste, você tem um destaque super especial, principalmente pelos itens de decoração que foi escolhido. Mas uma coisa que chama bastante atenção, que você tem alguns destaques especiais na casa, mas a mobília é de extremo bom gosto. Todo o mobiliário da casa ela é da loja Breton, então quem conhece sabe que é uma loja que tem uma qualidade super bacana em relação ao mobiliário. E o melhor, você tem um design também exclusivo. Se você pegar todas as peças, ó, sofás, poltronas, até mesmo essa mesa que a gente tem aqui de madeira, você vê que tem um design especial e que foi projetado para essa casa. Então você tem alguns detalhes que chamam bastante atenção. Eu achei muito legal esse ambiente aqui da casa. E o que eu mais achei legal é que, apesar de ser um conceito aberto, você tem uma integração dos espaços, você tem também uma divisão visual dos espaços. Eles fizeram isso com o mobiliário da casa. Você tem duas partes aqui muito bem delimitadas. A primeira parte que você vê quando ele entra aqui é a parte do estar. Você tem um sofá orgânico que eu achei bem legal, você tem um tapete redondo. Isso tudo faz uma marcação muito bem feita deste espaço aqui. Eu acho isso legal, eu acho legal também a mobília orgânica, ela contrasta com as paredes que são sempre retas, né, sempre perpendiculares e paralelas umas às outras, então isso eu acho muito positivo. Uma coisa que eu teria uma crítica um pouquinho é a escolha que eles fizeram para o revestimento ali da marcenaria deles. Eu não gosto de revestimentos brilhosos, né, com um brilho mesmo. Por quê? Primeiro, eu acho que os revestimentos foscos eles são mais atemporais, eles não cansam tanto com o tempo. Outra coisa é a resistência. Quando você tem um revestimento brilhante e você de repente esbarrou uma coisa ali, a chance disso arranhar e aparecer é muito maior. E também se você põe o dedo ali vai ficar só digital, tanto preto quanto branco, então isso tem esse porém. Por isso que eu não gosto tanto, mas principalmente para o aspecto visual mesmo. Outra questão aqui é a automação. Essas casas desse padrão sempre vão ter automação. Então você tem automação ali para as cortinas, né, para a abertura, para o fechamento das cortinas, para a iluminação sempre. Você tem vários tipos de automação nessa casa, por voz, controle remoto. Isso é uma tendência que veio para ficar. Daqui a pouco isso vai alcançar mais padrões de casa. Às vezes as casas mais simples vão ter esse tipo de intervenção porque vai ficar mais barato. Então é uma coisa muito legal, na minha opinião. Aqui, por exemplo, ó, eles também fizeram essa parede com moldura. Você não é madeira, eles fizeram mesmo de alvenaria, mas dá um destaque especial. Aqui a gente tem esse aparador em madeira que chama bastante atenção. E um detalhe, todas as cortinas são automatizadas. Eu vou fechar ali rapidamente, só para vocês terem noção de que você pode controlar toda a parte de cortina através de automação. E aqui você consegue também ter uma sensação e você consegue perceber a iluminação natural dessa casa. E pessoal, essa casa aqui é uma casa que ficou super bacana, porque é uma casa muito aconchegante, mas muito funcional para o dia a dia. Principalmente para você que quer ter uma vida mais prática, mas ao mesmo tempo você quer uma casa para receber amigos e ter confraternizações aí durante a semana ou até mesmo no final de semana. Detalhe, já tinha até comentado, ar-condicionado, aqui nós temos um central, então você consegue climatizar esse ambiente inteiro. Aqui a gente tem uma sala de TV, que ficou uma sala de TV incrível.
Aqui acho que vocês conseguem perceber a disposição, mas também o que chama bastante atenção é o design dos móveis. Quando eu entrei nessa casa, o que mais me encheu os olhos, além de ser uma planta muito funcional, foi a parte de decoração. Você tem móveis que são muito requintados e ao mesmo tempo muito exclusivos. Além disso, a casa está sendo vendida porteira fechada, então os itens que você está vendo que estão sendo mostrados no vídeo, exceto o celular que está até tocando, eles fazem parte aqui da casa, então toda a parte mobiliária, eletroeletrônico, eletrodomésticos, ele faz parte aqui da venda da casa, tá? Aqui a gente tem uma sala de jantar, que inclusive essa sala de jantar virou até um ambiente coringa, que ao mesmo tempo que você tem a integração aqui com a área gourmet, você tem integração com a cozinha e ao mesmo tempo você tem integração com a sala de estar. Então, essa sala de TV aqui ficou muito bacana aqui, a questão da disposição e do posicionamento dela aqui dentro da casa. Vocês viram ali do que eu falei antes, né? O exemplo da automação, o controle remoto ali, ele abre as persianas ali, eu acho isso muito legal. E você tem ali uma parede, uma grande parede, que é uma parede que fica em comum entre a sala de estar e a sala de TV ali, que estão conjugadas. Ali eu não gosto muito da opção que eles fizeram por molduras na parede, mas isso é uma questão puramente de gosto. Eu preferiria, por exemplo, se eles fizessem ali uma parede de tijolinhos, mesmo que fosse o revestimento brick, né, que o pessoal fala, que é redundante, a parede de tijolinhos ali que ficaria mais legal, na minha opinião. Eu não sei o que vocês acham, gostaria até de saber nos comentários aí, mas eu achei muito legal. Eu achei que assim, essa parede, ela é o elo de ligação entre os dois ambientes. Então, é uma parede marcada, é uma parede ali que fica muito evidenciada e vale a pena tomar partido dela. Você tira partido dessa parede com o revestimento que vai marcar. Eles optaram pelas molduras, é válido, mas eu não faria essa opção. Você vê que a sala de TV é totalmente conjugada ali com a sala de jantar, né? Que com certeza vai estar também anexa ali à cozinha. Isso é muito legal também, continua o conceito aberto ali e você vê que continua havendo uma comunicação entre os cômodos. Você tem um painel atrás da televisão com um painel ripado, comunica lá com o lavabo, que tem o ripado também atrás do espelho, e comunica com o ripado que tem nas paredes do escritório. Isso é uma coisa legal, dá uma sensação de integração do espaço. Uma outra coisa positiva é que eles colocaram cor ali. Ali você tem muita madeira, você tem acabamentos mais sóbrios, e é legal você colocar alguma cor. Nem a cor que você vai colocar é uma questão pessoal, mas ali você tem ali uma quebra dessa monotonia do espaço. Então eu acho isso positivo também. Cozinha, pessoal, quero que vocês prestem atenção, que cozinha incrível que a gente tem por aqui. E é o seguinte, eles optaram por fazer uma mobília mais com os tons claros, mas ficou super bacana porque eles mesclaram aqui, ó, a gente tem todos os eletrônicos em aço escovado. Então ficou muito bacana porque você tem ao mesmo tempo, você tem os tons claros do mobiliário, mas você tem também os tons, digamos que prata do aço escovado aqui dos eletroeletrônicos. E assim, cozinha completa. Além de ser integrada, você tem uma boa disposição aqui dentro da cozinha, você tem uma boa movimentação e o mais bacana, é integrado. E Diego, mostra a vista pra galera, só pra galera sentir a atmosfera de como é cozinhar nessa casa. Pessoal, de verdade, o Gênesis é um dos condomínios que ele possui a maior área verde aqui de Alphaville. Então aqui as casas geralmente possuem uma vista super bacana. Aqui a área de serviço, conforme eu falei para vocês, tem alguns itens que estão sendo instalados na casa ainda. Então vocês vão ver uma coisa ou outra aí nos ambientes, mas que estão terminando. E obviamente eu tenho que falar dessa área gourmet que a gente tem aqui. Bom, falando da cozinha, já falando da área também. A cozinha eu achei que foi bem escolhida, é uma cozinha bem funcional, uma cozinha que não é exageradamente grande. Então você tem ali o fogão, que é um cooktop, que dá uma limpeza, né, visual maior para a cozinha. Você tem aparelhos eletrodomésticos que são ali bem discretos também. O inox sempre é legal. E você tem a questão da torre quente, que também é uma coisa que está super na moda hoje em dia, que você vai colocar os fornos ali empilhados um sobre o outro. Você tem que prestar atenção nesse caso, já falei no canal aqui também, que as torres quentes com aparelhos que são feitos para embutir vão ficar mais caras, porque os aparelhos feitos para embutir são muito mais caros que os aparelhos comuns. Então, uma opção é você fazer nichos ali e colocar aparelhos normais.
respeitando a distância que tem que ter entre a marcenaria e os aparelhos para eles funcionarem bem, mas você pode economizar muito nisso aí. Não precisa economizar se você tiver uma casa de 10 milhões de reais, mas se você só está numa realidade que é diferente dessa, vale a pena economizar. Por exemplo, o acabamento da área de serviço. A área de serviço ótima, um tamanho muito bom. O acabamento dela não precisava ser um acabamento tão nobre quanto foi. Também é uma questão de assim, ali não estava faltando dinheiro, então as pessoas fizeram isso. Então a área de serviço podia ter sido mais discreta, podia ter tido um acabamento mais normal, vamos dizer assim, né? Mas eles optaram por dar uma continuidade com o acabamento da cozinha, que é muito legal também. Então, muito positivo, estou gostando muito do ambiente da casa, faria algumas escolhas diferentes, mas eu acho muito legal como é que foi pensado o espaço em si. Outra coisa muito legal que a gente vai ver agora, que já dá para ver aqui da cozinha, você está cozinhando, você está vendo à vista. Isso é muito legal para quem gosta de cozinhar, né? Você tem uma interação com as pessoas que estão na sua sala de jantar, de repente você está cozinhando para elas, você pode interagir com elas e também você tem toda aquela vista maravilhosa ali da parte externa. Isso é muito legal. E a gente vai passar agora para essa integração aí que há entre a sala de jantar e a área externa. Galera, de verdade, Diego, se você puder, ó, passa rapidamente, mostra aqui a parte do gourmet para eles, mas filma de lá, ó, ou dali, ó, e mostra o ambiente, a paz, a vista e o quão gostoso é você estar nessa casa. Pessoal, de verdade, essa casa aqui, ela tá num ponto do condomínio que é estrategicamente localizado, então além de você ter essa vista pro verde, você tem uma privacidade aqui super bacana. O posicionamento da piscina aqui também ficou muito bacana. A gente consegue ter até a vista do pôr do sol aqui. Isso daqui ficou muito legal. E além disso, a gente tem uma piscina com borda infinita. A gente tem os vidros ali por segurança, mas toda essa borda aqui da piscina, ó, você tem ela com borda infinita. Então você imagina essa piscina cheia, com a borda infinita, você com esse fundo aqui, com essa vista que você tem, realmente ficou incrível e é uma casa que eu queria muito trazer aqui para o canal, porque ela tem alguns itens que chamam bastante atenção. Gente, essa área externa eu não vou nem criticar, eu acho que ficou muito legal. Claro que eu como arquiteto, eu como morador da casa, faria algumas escolhas diferentes, porque cada um tem o seu gosto e tem que trazer isso para o seu projeto. Mas eu achei muito legal. A piscina é muito interessante, é uma piscina de um bom tamanho, é uma piscina que não tem uma prainha gigante, que tira uma parte útil grande da piscina. Então você vê ali que as espreguiçadeiras estão separadas ali do corpo da piscina, né? Poderia ter uma prainha para elas, mas ficou legal assim também. A borda infinita, que é uma tendência muito forte também, que vem de muitos anos, mas continua firme e forte aí. E continua a integração, além da integração do espaço interior com o exterior, junto ali, anexo ali à sala de jantar, você tem a área gourmet, né? Então você está tendo uma festa ali, você pode fazer uma festa que você utiliza todo o espaço ali do social da sua casa, integrado à parte externa, e isso é muito positivo. Então eu gostei demais dessa área externa e gostei principalmente da valorização da vista e do espaço exterior. Já falei no outro vídeo, falei em outros vídeos passados da questão da biofilia na arquitetura. A biofilia é trazer a natureza para dentro do seu projeto. É uma integração entre a natureza e o projeto. Então você pode fazer isso trazendo efetivamente as plantas para dentro da sua casa, uma parede verde, um vaso, vários tipos de plantas penduradas, todo tipo de coisa. Ou pela simples integração visual entre o espaço exterior e o interior. Isso é positivo, aprovado. Vou mostrar aqui para vocês. Essa casa ela possui 4 suítes, inclusive 4 suítes com espaço super bom. Vou mostrar aqui para vocês a primeira suíte, ó. A gente tem a suíte, área de closet, que a gente tem o banheiro. Olha que banheiro bonito. Aqui, ó, nós temos a área de dormitório, inclusive, ó, dá até para vocês terem noção do tamanho da área de dormitório pelo tamanho da cama. Porque a gente tem uma cama que ela é super espaçosa e mesmo você tendo uma cama grande aqui no dormitório, você tem uma área muito boa de circulação. Além disso, persiana automática, que isso hoje em dia é uma coisa simples, mas tem que ter. Eu sempre falo para vocês que nas casas tem que ter essa persiana automática, até porque é uma coisa que existe em muitos imóveis de altíssimo padrão. Aqui nós temos o hall principal da casa, que dá acesso às outras 3 suítes. Aqui, ó. A começar pela escada, eu achei legal a leveza que tem o corrimão dessa escada, né? Na verdade, ele é um guarda-corpo, né, que também atua como corrimão.
E ele é feito, primeiro a questão da fixação desse guarda-corpo, foi feito com pinças. Eu tenho isso na minha casa também, eu tenho uma área ali que eu tenho vidro, né? Eu tenho um guarda-corpo e eu fiz exatamente a mesma opção, que são essas pinças, que elas ficam muito leves, né? Ao invés de você fazer uma torre muito alta ali, ou um requadro ao redor do vidro, você deixa ele solto. Isso é muito positivo. Então esse caso aí foi valorizado. Já falando aí do quarto, também gostei bastante. Achei a decoração minimalista, com tons mais para o marrom ali, com tons de madeira claro. Isso é muito legal porque é aconchegante. Num quarto, acho que as principais coisas que você tem que ter é aconchego, né? É um relaxamento. E isso eles conseguiram muito bem. O banheiro também do quarto, né, dessa suíte, é um banheiro muito discreto. Achei isso positivo também. E eu não posso deixar de falar aqui de você ter uma integração visual ali na circulação de cima com a parte de baixo. Então, o pé direito duplo, ali você tem tipo um mezanino, né, uma passagem ali que você vê ali embaixo, você tem uma amplitude visual grande e que dá ali vamos dizer, um desafogo para o seu espaço. Sempre que você tem uma abertura, a sensação é muito boa, amplia o seu espaço. E aqui, galera, eu tinha que deixar a suíte principal por último. Primeiramente porque a suíte principal eu sempre gosto de deixar ela para finalizar a parte dos dormitórios. Olha só que eu não vou conseguir mostrar para vocês a parte da vista. A vista praticamente é igual desse outro dormitório que a gente mostrou, só que aqui você tem uma área de quarto muito maior do que os outros quartos, o que é muito natural, né? E o que é bacana, eles fizeram toda a parte de divisória entre o quarto entre o quarto e o closet, tudo de madeira. Então você tem alguns detalhes ripados, mas você tem em sua grande maioria o painel de madeira que faz essa divisão entre os ambientes. Aqui, ó, deixa eu até ligar. A gente também tem, ó, iluminação direcionada atrás, que dá um destaque maior também na TV. E é uma pena que eu vou mostrar para vocês agora a parte da vista que a gente tem desse dormitório. Uma coisa que me chamou bastante a atenção, closet da casa, da suíte principal, você tem um closet que você consegue fazer um abastecimento de roupas aqui muito interessante. Aqui eu acho que não sai briga porque você tem uma área de mobiliário super bacana e um mobiliário de altíssima qualidade. Então você consegue ver que você tem as divisórias certinhas aqui, você tem uma boa área de armazenamento. E galera, vocês sabem que eu sempre deixo o banheiro por último. Aqui vocês vão conseguir contemplar a vista do jeito que eu queria mostrar para vocês. Então imagina o banheiro. Você tem um banheiro super bem decorado. Aqui a gente tem painel ripado, conforme eu falei para vocês que fazia a divisão. Banheira de imersão. E olha o quadro que você tem ao fundo. Imagina você tomando banho aqui nessa banheira. E de fundo você tem simplesmente essa vista para a reserva. Esse banheiro aqui ficou muito bacana, super bonito, super bem localizado dentro da casa também. Eles aproveitaram muito a questão de você ter a banheira de imersão com vista para a reserva. Chama bastante atenção, além de ser visualmente falando muito, muito bonito. Bacana também que o banheiro, você tem a área aqui de banho, então você tem duchas duplas, que isso aqui também hoje em dia é muito usado nas casas de alto padrão. E aqui você também tem o sistema de pias duplas. Gente, além da primeira suíte que já foi mostrada, tem mais duas suítes e a suíte principal, a suíte master da casa. Não vou mostrar as duas suítes porque é mais do mesmo, elas são bem parecidas com a primeira. Uma coisa que é comum a todos esses quartos é o aproveitamento da vista. Eu acho isso fundamental, especialmente quando você tem uma vista espetacular como essa. Você tem uma grande área de natureza ali à vista e você tem que tomar partido dela. Agora, falando especificamente da suíte, achei muito legal. Está lá o closet, que é quase obrigatório nas casas hoje em dia, está presente, um closet espaçoso, bem trabalhado. E está na suíte um espaço muito bem também projetado, muito bem trabalhado. E especialmente, na minha opinião, a questão de você ter uma abertura total para a vista, uma abertura visual para a vista, que é uma abertura que é muito positiva, porque você traz a questão da biofilia, como eu falei antes, você traz a natureza para dentro da sua casa, você traz um desafogo visual ali, que você tem uma abertura para fora. O tamanho muito bom também, não é exagerado, às vezes a gente vê casas que o tamanho da suíte é exagerado demais, né? Não só da suíte, como dos outros cômodos. Isso tira um pouquinho da sensação de aconchego. Então se você tem um espaço que é grande, mas não é exagerado, isso é muito legal.
Muito pequeno não é muito legal, muito grande, na minha opinião, também não é tão legal. Então isso é muito legal aqui nessa suíte. E o banheiro? O banheiro é relativamente discreto, mais tons de branco ali, com madeira um pouquinho, com o ripado que está presente em várias partes da casa, sem exageros. Então eu achei legal. A banheira de imersão, muito bom, muito relaxante. Só de olhar já dá vontade de entrar na banheira, né? E a questão de você ter uma vista, né, com a automação ali da persiana, né, do fechamento ali da janela, e você poder abrir toda essa vista ali, para quando você estiver usando a banheira, nossa, isso aí é um sonho da minha vida, muito legal mesmo. Pessoal, aqui a gente tem a área de garagem, conforme eu já falei para vocês até anteriormente, é uma garagem que você tem acesso lateral, e aqui você tem um bom armazenamento para pelo menos 6 carros cobertos, além da vaga descoberta que você tem aqui. É uma garagem que ela chama bastante atenção por ser espaçosa, e muita gente que gosta desse tipo de... Muita gente que compra esse tipo de casa acaba gostando desse tipo de garagem, porque às vezes tem um carro esportivo, um carro que quer deixar mais privativo e acha bacana esse estilo de garagem aqui que você tem coberto. Para fechar grande estilo, além de tudo que você vê nessa casa, você tem a garagem que fica na parte de baixo. Quando você tem um terreno como dessa casa aí, que você tem um nível ali da rua na fachada e depois vai caindo conforme você vai avançando, é muito bom você aproveitar isso para fazer uma rampa e de repente fazer sua garagem embaixo da casa, né? Fazer uma garagem subterrânea, ou seja, uma garagem ali como se fosse no porão da casa. Isso é muito legal, porque não é a área mais nobre da casa, você faz o aproveitamento bom do terreno e fica muito legal ali também para você receber pessoas. De repente você tem uma garagem ali como essa que é para 6 carros. Você tem 2 carros, de repente 3 carros, você pode ter o espaço dessa garagem para os seus carros, né, faz bacana, e você pode ter o resto dessa garagem ali como espaço multiuso para a sala de jogos, né, a tal da Man Cave que o pessoal gosta de fazer também. Então você tem jogos, você tem interatividades, de repente a pessoa gosta muito de carros, pode fazer ali tipo uma garagem mesmo, com ferramentas, com coisas para carros. Então pode ser um espaço multiuso que está muito na moda hoje em dia. Isso existe há muito tempo ali nos Estados Unidos, nas casas americanas, o porão muitas vezes é utilizado como a tal da Man Cave mesmo, para as pessoas brincarem ali, né, para terem uma interatividade ali com outras pessoas que recebem e tal, com jogos, etc. E é uma coisa que está ficando comum no Brasil, nas casas principalmente de alto padrão. Quero saber de vocês o que vocês acharam dessa casa. Eu achei uma casa legal. Eu faria várias coisas diferentes, claro, eu sou arquiteto e eu tenho meu gosto próprio também, e também eu teria talvez um cliente diferente e interpretaria os gostos dele de forma diferente também. Então, nunca seria igual, mas eu achei muito legal, especialmente o aproveitamento de espaço da casa. Eu achei que foi um espaço muito bom, é uma casa grande, mas não é gigante, né? E os espaços dos cômodos também são muito apropriados para a casa. O que vocês acharam? Quero a sua opinião, quero a sua opinião sobre o que eu falei da casa também, e quero que você continue aqui no canal.